Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Mais um dia, né, com a palavra aqui no Novo Testamento, já para a terceira semana, né, da nossa leitura dentro do Novo Testamento. E eu creio que o Senhor vai continuar, né, ministrando nossa vida. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor, por essa semana que nós já estamos aí iniciando ela. Hoje, terça-feira, Pai, e te damos graças porque o Senhor tem estado conosco todo o tempo, ministrando a nossa vida de maneira tão especial, tão particular, Jesus. Eu te louvo, Deus, e te agradeço porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia nos acordou mais um dia e porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Fala ao nosso coração nesse texto, ministra a nossa vida mais uma vez, Pai. Nós desejamos cada dia mais te conhecer, como o Senhor é, como o Senhor deseja falar conosco, Pai. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Mateus capítulo 9 e capítulo 10 hoje, né? O segundo dia da semana 43. A gente vai ler esses dois capítulos de Mateus. Então, Mateus capítulo 9, versículo 1 diz assim: Então Jesus subiu num barco e atravessou o mar para ir a Cafarnaum, a cidade onde morava. Logo, alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Anime-se, filho, porque os seus pecados estão perdoados. Blasfêmia, esse homem está dizendo que é Deus, disseram a si mesmos alguns mestres da lei. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês estão com esses pensamentos ruins? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra para perdoar pecados, voltando-se para o rapaz paralítico, disse: Levante-se, enrole a sua esteira e caminhe para casa. E ele levantou-se e foi para casa. Um arrepio de medo passou pela multidão quando viu isso acontecer bem diante dos seus olhos, e louvaram a Deus por ter dado tal autoridade aos seres humanos. Quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado na coletoria. Venha tornar-se meu discípulo, disse-lhe Jesus. E Mateus levantou-se e o acompanhou. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá como convidados. Os fariseus ficaram indignados. Por que o mestre de vocês come com homens como esses, cobradores de impostos e pecadores? As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Foi a resposta de Jesus. Depois ele acrescentou: Vão aprender o significado desse versículo da Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham misericórdia. Meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores e não aqueles que se acham bons para que voltem para Deus. Um dia os discípulos de João vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os seus discípulos não jejuam como nós fazemos e como fazem os fariseus? Os convidados do noivo devem chorar enquanto ele está com eles. Os convidados do noivo devem chorar enquanto ele está com eles? Perguntou Jesus. Vai chegar o tempo em que o noivo será tirado deles, e então jejuarão. E quem remendaria uma roupa velha com um pano novo? O remendo rasgaria a roupa e tornaria o buraco ainda maior. E quem usaria vasilhas de couro velhas para guardar vinho novo? Pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão, o vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Para guardar vinho novo, só se usam vasilhas de couro novas. Desta maneira, ambos se conservam. Enquanto ele estava dizendo isso, o chefe da sinagoga local chegou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Minha filhinha acaba de morrer, porém o Senhor pode fazer com que volte à vida, se somente vier e tocá-la. Jesus e os discípulos foram para a casa dele. No caminho, uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio por trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ela pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada.
Jesus voltou-se e falou com ela. Filha, disse ele, anime-se, a sua fé a curou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga e viu as multidões barulhentas e ouviu a música do enterro, disse: ponham todos para fora, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Então começaram a zombar e caçoar dele. Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou e viveu novamente. A notícia a respeito desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Quando Jesus estava saindo da casa da menina, 2 cegos apareceram gritando: ó filho de Davi, tenha piedade de nós. Eles foram até a casa onde ele morava e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los enxergar? Sim, Senhor, disseram eles, nós cremos. Então ele pôs a mão nos olhos deles e disse: que seja feita a vocês conforme a fé que vocês têm. E eles puderam ver. Jesus avisou os 2 energicamente para que não contassem isso a ninguém. Eles, porém, espalharam sua fama pela cidade inteira. Deixando aquele lugar, Jesus encontrou um homem que não podia falar porque estava endemoniado. Jesus expulsou o demônio e imediatamente o homem começou a falar. Como as multidões ficaram maravilhadas. Nunca se viu nada parecido em Israel, exclamavam todos. Mas os fariseus diziam: é o príncipe dos demônios que dá poder a ele para expulsar demônios. Jesus andava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino. Em todo lugar onde ele ia, curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Capítulo 9, então, fala, de alguns textos que a gente já leu esses dias, ontem, anteontem, Fala sobre a mulher do fluxo de sangue, da menina, filha do chefe da sinagoga. Aqui Jesus também é tido como um endemoniado, como alguém que está possesso de Beelzebu para expulsar demônios. E ele simplesmente não dá muito caso para isso, mas por onde ele vai passando, os milagres vão acontecendo, os sinais vão acontecendo, porque o poder do Senhor, o poder de Deus, o poder do Pai está sobre ele. E é isso que ele está fazendo, operando sinais para que as pessoas reconheçam o poder de Deus, deem glória a Deus, deem glória ao Pai. Ele vai rendendo toda a glória, ele vai rendendo todo o testemunho para o Pai, dizendo que é o próprio Pai quem está operando isso através dele, E no final, nesse texto de Mateus, Jesus fala sobre essa questão de há tanto trabalho, há tantas pessoas para serem tocadas, há tanto a ser feito neste mundo, nesta terra, há tantos perdidos, pecadores, pessoas precisando receber as boas notícias, mas existem tão poucos trabalhadores, tão poucos ceifeiros, alguns textos, a colheita é grande. Deus tem algo grande para ser feito nessa terra, nos últimos dias, nos últimos tempos, e nós fazemos parte de tudo isso, juntamente com os seus discípulos. As boas novas agora podem ser transmitidas, podem ser anunciadas, e as pessoas então podem ser libertas, salvas, curadas, transformadas, para nós estarmos então em pleno relacionamento com o Pai. Capítulo 10, gente, Mateus capítulo 10. Jesus chamou seus 12 discípulos para junto dele e lhe deu autoridade para expulsar espíritos maus e para curar toda espécie de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos seus 12 discípulos: Simão, também chamado Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, membro do partido político nacionalista dos Zelotes, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Jesus os enviou com as seguintes instruções: não vão aos outros povos, nem entrem nas cidades dos samaritanos, porém vão às ovelhas perdidas de Israel. Vão anunciar que o reino dos céus está próximo, está perto, quer dizer. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos e expulsem os demônios. Deem tão liberalmente como vocês receberam.
Não levem ouro, nem prata, nem moedas de cobre com vocês. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois quem trabalha tem direito ao sustento. Sempre que entrarem numa cidade ou vila, procurem ali um homem piedoso e fiquem na casa dele, até saírem para a cidade seguinte. Quando entrarem na casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se acontecer de aquele ser um lar piedoso, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, retirem a saudação de paz. Qualquer cidade ou qualquer casa que não receber vocês, sacudam de seus pés o pó daquele lugar quando saírem. Verdadeiramente, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra estarão em situação melhor do que essas cidades no dia do juízo. Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam cautelosos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado, pois vocês serão presos, processados nos tribunais e chicoteados nas sinagogas. E vocês sofrerão julgamento diante de governadores e reis por minha causa. Isso lhes dará a oportunidade de falar a eles a meu respeito e de dar testemunho aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o que vão dizer em seu julgamento, porque vocês receberão as palavras exatas no tempo certo. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do seu Pai Celeste falará por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão. Os pais entregarão seus próprios filhos. Os filhos se levantarão e matarão seus pais. Vocês serão odiados porque me pertencem, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem percorrido todas elas. Um discípulo não é maior do que o seu mestre. Um servo não está acima do seu patrão. O discípulo participa dos problemas do seu mestre. O servo participa das mesmas dificuldades do seu patrão. E se eu, o dono da casa, tenho sido chamado de Beelzebu, quanto mais vocês, membros da família. Mas não tenham medo daqueles que ameaçam vocês, porque está chegando a hora em que a verdade será revelada. Tudo o que está escondido será reconhecido. O que eu lhes digo agora, enquanto está escuro, gritem ao vento quando amanhecer. O que é cochichado nos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo daqueles que só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Antes, temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles pode cair no chão sem que o Pai de vocês saiba disso. E até os próprios cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não se preocupem, vocês valem mais para ele do que muitos pardais. Se alguém me reconhecer em público, eu o reconhecerei abertamente diante de meu Pai que está nos céus. Mas se alguém me negar em público, eu negarei abertamente diante do meu Pai que está nos céus. Não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer a espada. Eu vim para lançar o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro da sua própria casa. Quem amar a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se você se recusa a tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. Se você tentar salvar a sua vida, você a perderá. Mas se a perder por minha causa, você a salvará. Aqueles que acolhem vocês, a mim estão acolhendo. E quando me acolhem, estão acolhendo aquele que me enviou. Se vocês acolherem um profeta, porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. E se vocês acolherem homens bons e piedosos por causa da sua piedade, receberão recompensa igual a deles. E se vocês derem até mesmo um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Capítulo 10, Jesus está falando sobre essa primeira comissão que ele faz aos seus discípulos, enviando eles
não aos gentios primeiramente. Ele diz categoricamente que eles devem ir primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Então, o primeiro lugar a ser ministrado, né, as boas novas, a ser falado sobre o reino de Deus, é para Israel. Israel é a primeira casa, é o primeiro lugar onde Jesus vem para contar as suas boas notícias, as boas notícias de redenção, de salvação, de restauração do reino, né? De tomar posse daquilo que foi roubado desde a queda do homem no Éden. Então Jesus diz, primeiro vão à casa de Israel, mas se vocês chegarem numa cidade, numa vila, numa casa e não forem bem recebidos, saiam de lá, sacudam o pó, né, e sigam adiante, porque se ele, sendo Jesus, o próprio Filho de Deus, foi comparado a um endemoniado cheio de Beelzebul, que dirá aos discípulos, né? Então Jesus estava sendo muito claro quanto a essa comissão, quanto ao trabalho que seria feito, quanto à maneira, né, que nós seríamos recebidos pelas pessoas, como as pessoas iriam nos tratar, se elas trataram o próprio Cristo de maneira áspera, né, de maneira leviana, fariam conosco também. Mas que bom que fosse assim, porque se não conseguiram reconhecer o próprio Cristo, o Filho de Deus, que dirá aos seus discípulos, né? Jesus diz que o discípulo nunca pode ser, né, maior do que o mestre, no sentido de que nunca vai acontecer algo conosco se não aconteceu com o próprio Cristo, ou pior com ele, né? E foi realmente muito pior com ele. Então nós sofreríamos tantas perseguições quanto Jesus sofreu, mas com certeza ele sofreu muito mais do que nós, né? Porque ele foi aquele que iniciou o trabalho, ele foi aquele que foi o precursor, ele foi adiante de nós, né? Recebendo todos as afrontas, os açoites que nós talvez receberíamos, ele recebeu primeiro. Então Jesus faz essa primeira comissão e fala para os seus discípulos irem, não levarem nada, né? Estarem sempre dispostos a receber realmente uma recompensa de acordo com o seu trabalho. Então, na cidade onde eles fossem, eles seriam recebidos por homens piedosos, porque o próprio Deus se encarrega de cuidar dos seus filhos, daqueles que são comissionados para o ministério itinerante, vamos dizer assim, né? Aqueles que estariam realmente iniciando esse trabalho de evangelização, de missão. E onde quer que nós estejamos, o Senhor vai estar sempre cuidando de nós, se nós estivermos cuidando do reino de Deus, né? Isso é o propósito de Deus para toda a humanidade. Quando nós cuidamos do reino de Deus, Deus cuida da nossa vida automaticamente. É uma mão dupla, né? É uma via de mão dupla. A gente vai com o trabalho, com essa obediência ao chamado, e Deus vem com a recompensa pelo nosso trabalho. E isso não tem a ver com barganha, tem a ver com um pai, com um Senhor que recompensa os seus trabalhadores segundo aquilo que ele tem enviado para eles fazerem. Então nós precisamos ter essa consciência também de que aquilo que Deus nos comissiona para fazer, ele é responsável por nós. Aquilo que Deus não nos pede para fazer, ele não vai ser responsável pelo nosso trabalho, porque não foi ele quem nos enviou. Então todas as vezes que Deus envia alguém a trabalhar por ele, para ele, né? Ele vai ser responsável por esses trabalhadores. Amém? Então ele termina dizendo que nós sofreríamos, né? Por obediência a Cristo, a humanidade vai sofrer. Por ser discípulos de Cristo, nós vamos sofrer, porque o mundo vai nos rejeitar, porque as pessoas não vão querer nos ouvir. E assim foi com Jesus e vai ser com todos aqueles que decidirem ser discípulos de Jesus, né? Ser obedientes ao Pai, como Jesus foi. Então nós vamos ter essa dificuldade nesse mundo. Amém, queridos? Então terminamos aqui nossa leitura de hoje, Mateus capítulo 9 e 10. Amanhã a gente continua, nós vamos para Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9. Então a gente tem uma semana inteira aí dentro dos evangelhos, caminhando cronologicamente sobre aquilo que foi acontecendo, sobre os acontecimentos aqui dentro dos evangelhos. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima terça-feira para todos vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.